Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Neste ano maluco de 2020, uma das coisas que nos foi impostas pela pandemia foi o distanciamento social. Aqui na minha família, a gente decidiu não ir visitar minha mãe, minha irmã, que são grupo de risco, não viajar, não sair, manter o máximo de distanciamento, embora sejamos pessoas muito afetuosas, de abraços, beijos, carinhos, a gente conseguiu nesse período e tem conseguido manter uma distância. Até da minha netinha, de 5 anos, a gente não está abraçando, não está beijando, está se vendo, mas se vendo assim, mantendo o distanciamento. E aí, conversando com o meu filho esses dias, sobre essa nova realidade da gente não poder ir visitar os familiares, os amigos, da gente não ter os encontros. Nós gostamos muito aqui de fazer festinhas com karaokê, para o povo cantar, para comer, comprar salgadinhos, dar risada, é muito gostoso, a gente não pôde fazer isso esse ano. Então, conversando com ele, ele me falou assim, mãe, agora eu entendi por que você sempre foi nos lugares, nos eventos, nas festas, nas visitas, mesmo quando você dizia que estava muito cansada, que você não estava bem, você ia, e eu me perguntava, por que mesmo cansada ela está indo? É uma questão de aproveitar os momentos. Eu costumo dizer sempre em casa que a gente tem que fazer uma reserva de boas lembranças para poder suportar as saudades depois. E a gente, nesse ano, tem usado muito essa reserva de boas lembranças para poder suportar esse distanciamento. Eu já faço isso naturalmente com meu pai, que mora em outro estado, com a minha filha mais velha, que mora em outro país. Eu me apego às lembranças, às mensagens que a gente consegue trocar no dia a dia, mas principalmente às boas lembranças dos momentos que compartilhamos. E é isso. Eu acredito que a gente tem que investir sempre o máximo nos relacionamentos. Então eu tive uma filha adotiva que morou comigo por um tempo, mas durante esse período que ela morou comigo, eu procurei fazer o máximo por ela. E eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Pelos amigos que moram longe, eu costumo sempre dedicar um tempo para ir visitar. A gente tem amigos em Sorocaba, já fomos várias vezes para lá. Temos amigos em Marília, também já fomos algumas vezes. Eu já fui até no Paraná, visitar um amigo, fomos de manhã e voltamos à noite, mas fomos. Então, eu sempre acreditei nisso, em investir nos relacionamentos e fazer o máximo. No nosso atendimento na área social é a mesma coisa, é fazer o máximo enquanto a gente está aqui, nesse lugar, naquele lugar, e investir no relacionamento. Estar presente, estar por perto e procurar fazer daqueles momentos os melhores possíveis. Só que a gente tem que entender também que tem um limite. Com essa minha filha adotiva, chegou um dia, depois de 5 anos, que ela decidiu que ela queria ir embora, que ela não queria mais ficar aqui. E foi, catou as coisas dela e foi embora, já era maior de idade, e nunca mais ela teve contato comigo. Não vou dizer que eu não sei o que aconteceu na vida dela, porque a gente tem as redes sociais aí e acaba se cruzando pelo caminho, Mas nunca me telefonou, nunca tentou aproximação, um contato. Eu acredito que ela pensa que a gente fez mais do que obrigação, ou só obrigação da gente, e que ela não foi feliz aqui, não sei porquê, então não precisa voltar. Eu acredito que eu fiz o máximo, a decisão é dela. Dói? Dói, Dá um sentimento de ingratidão? Dá, porque somos seres humanos, a gente sente. Mas não fica em mim nenhum sentimento de que eu poderia ter feito alguma outra coisa. Porque o simples fato de trazê-la para casa, de adotar, de colocá-la no convívio, dividir a atenção com os meus filhos, não foi um processo natural. Foi uma coisa
conversada, trabalhada durante um bom tempo antes de adotá-la, enquanto ela estava aqui e depois também. Eu tenho um irmão biológico que a gente perdeu o contato há bastante tempo. Eu tenho notícias dele pela minha mãe, minha irmã, pelo meu pai, mas ele não tem mais contato comigo por uma questão de opção dele. Ele decidiu que ele não queria mais que eu visitasse, que eu tivesse contato com ele, ele não queria mais ter contato comigo. E eu respeito isso. É um irmão de sangue, a gente cresceu junto, tem várias histórias, né, para contar, principalmente da infância, mas desvinculou. Fiz alguma coisa? Não que eu saiba, a gente nunca conversou a respeito, mas respeito o ponto de vista dele. E isso é entender o limite da gente. Mesmo esses amigos que eu visito distante, o que eu sinto? Eles não fazem a mesma força, a mesma questão para me visitar, para sair do lugar dele, porque isso é muito individual de cada pessoa. Eu acho que vale a pena. A outra pessoa pode achar que é muito trabalhoso, que não vale a pena, que não tem como, que, né, não vou sair da minha zona de conforto. Paciência. Só que tem alguns amigos, principalmente nesse período agora, né, que a gente está, mudança de ano, começo de um novo ano, a gente tem que tomar algumas decisões. E uma das decisões que eu tenho procurado tomar ano a ano é o só vou gostar de quem gosta de mim? Não, eu continuo gostando, mas eu não vou mais me sacrificar, fazer aquela força, né? Às vezes até sacrificar a minha saúde mesmo, o meu momento de descanso, de lazer, só para ir visitar uma pessoa que não está fazendo tanta questão da minha presença. Eu preciso entender isso, preciso entender o momento dela. Faz parte do processo de empatia também entender isso. Então, se a opção da outra pessoa é o afastamento, paciência, né? Eu preciso entrar também nesse ritmo do afastamento para não sofrer tanto, para não sentir tanta falta. E aquelas pessoas que eu sei que fazem questão de estar junto, que gostam e que a gente não pôde estar por conta dessa pandemia, nós vamos retomar o contato, nós vamos ressignificar o momento, nós vamos aproveitar ao máximo. Porque tem aquelas pessoas que a gente fica um tempão sem ver e quando se encontra, parece que foi ontem. A afinidade continua, a cumplicidade continua e isso é muito legal, é nisso que a gente tem que investir. Quando a gente trabalha com pessoas e para o atendimento de pessoas, precisamos ter essa disponibilidade do comprometimento, do envolvimento. Agora no final do ano, teve confraternização da equipe no meu dia de folga. Eu fui porque eu acho importante cultivar os relacionamentos. E é longe, né? Eu moro no interior e trabalho lá no centro de São Paulo, mais ou menos, né? Dá quase 2 horas de transporte público, 1 hora de carro. Mas eu fui porque eu acho que é importante. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Todos os relacionamentos, né, de sociedade, os relacionamentos sociais, eles precisam de investimento, eles precisam de atenção, né, eles precisam de comprometimento, eles precisam que a gente entenda o momento do outro, faz parte do relacionamento. Se a pessoa é muito retraída, tímida, quietinha, e a gente é muito de se aproximar, de tocar, precisa encontrar um equilíbrio para não agredir nenhum e nem o outro. O que é extremamente quieto e o que é extremamente efusivo é a palavra, precisa encontrar um meio termo aí para não agredir nenhum dos dois. O usuário, a gente tem que entender. A gente, quando trabalha com criança, principalmente, eles são muito afetivos, de abraçar, de beijar, né, chama de tia. E às vezes a gente não tem essa facilidade com as crianças, mas precisa respeitar esse momento deles. Nos adultos também. Tem adulto que é muito de querer estar junto, de pegar, de conversar, de falar, e outro que quer distância, quer ficar na dele. Então, desenvolver esta sensibilidade é treino,
é preocupação, é buscar ferramenta para interagir melhor com o outro, né? E é importante que a gente tenha essa perspectiva de desenvolver essa sensibilidade e saber o momento de parar. Eu vou até aqui, depois daqui eu não consigo ir mais. Então outra pessoa vai ter que assumir esse acompanhamento, outra pessoa vai ter que assumir esse relacionamento, porque eu cheguei no meu limite. Mas como que eu sei que eu cheguei no meu limite? Desenvolvendo também o autoconhecimento, que é uma ferramenta importante para eu saber tomar as decisões, para eu saber quais são as minhas reações dentro daquela situação e conseguir gerenciar esse sentimento, essa reação, este meu jeito para não agredir o outro, não ferir o outro e entender melhor o outro. Saber gerenciar esse sentimento para entender que a reação do outro às vezes não é comigo, é com alguma coisa que eu despertei, uma lembrança, um momento, né, que fez a pessoa reagir daquela maneira naquele momento. Então, autoconhecimento e atenção, sensibilidade para entender o outro são fatores fundamentais em todo e qualquer relacionamento, seja no relacionamento de casal, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com os amigos, seja no relacionamento com equipe de trabalho e com usuários de serviço. Então, pense nisso e procure descobrir ferramentas e meios para você desenvolver isso para conseguir se relacionar melhor. E para que você também possa entender o limite daquela relação em que não dá mais para continuar ou tem que deixar para lá. Como eu deixei minha filha adotiva, foi um período legal, foi história, faz parte da minha vida, mas já não sofro mais por conta disso. Alguns amigos que ao longo da estrada eu fui deixando também porque a pessoa está num outro momento, num outro movimento e aí não tem mais tempo, não é mais importante para ela conviver comigo. Então é o momento dela. Com meu irmão, a mesma coisa. Com outras pessoas que aparecem pela vida, a mesma coisa. Com os usuários também. Tem aqueles que eu consegui fazer um vínculo forte, que eu consegui, né, desenvolver alguma autonomia nessa pessoa, contribuir para a história dela. E tem aqueles que simplesmente passaram pelo atendimento, mas eu não consegui me vincular. Então, entender isso é fator essencial para que a gente tenha bons relacionamentos e para que a gente não sofra tanto. Para a gente conseguir lidar com esse sentimento de ingratidão, que na verdade é o momento da pessoa, não é o nosso. Então, que a gente faça o melhor, que a gente procure sempre aproveitar as oportunidades para criar boas lembranças, boas histórias, para ajudar a gente nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo, nos momentos de saudade, nos momentos de questionamento. O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar, nesse serviço, eu não estou me sentindo bem? Isso pode ser hoje. É aquela música do Renato Russo que fala, é só hoje, isso passa, né? Só me deixa aqui quieto e passa. Às vezes é isso. E você se conhece, você consegue entender se aquele sentimento realmente não dá mais, é definitivo e aí tem que procurar outras alternativas, ou se é um sentimento de momento, de seres humanos que estão cansados, com dor, com desânimo naquele dia, mas o outro dia vai ser diferente, vai passar porque eu sei que eu estou no lugar certo. Eu, com mais de 20 anos de atuação na área da assistência social, já teve vários momentos que eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me gastando, mas eu me conheço e eu sei que é disso que eu gosto, que tem dias ruins, tem dias que não são tão legais, mas que no geral é o que me dá força, disposição, é o que me motiva, né? No dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho que eu desenvolvo. Então pense nas suas relações, nos limites, reveja aí na sua lista de contatos aqueles que ficaram em período de espera ou simplesmente viraram a página da história. Então, invista nos seus relacionamentos, invista no autoconhecimento, né? E procure trabalhar essas questões que desmotivam no dia a dia
para que elas possam se transformar novamente em energia de mudanças, de bons relacionamentos, de relacionamentos sociais saudáveis e produtivos. Pense nisso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!